Então, o exudato, aqui como é que eu posso classificar essa quantidade? Está ressecada, sem umidade nenhuma, é mínima, está moderada, porém não saturado, máximo ou copioso. O curativo secundário, você já percebe que ele está saturado. Então, se está saturado o curativo secundário, significa que tem muito exudato, que é copiosa, é máxima exudação. A consistência e a coloração desse exudato, como essa, é seropurulenta, purulenta. Porque aqui essa ferida, quando a gente vai observar, ela tem uma bordinha bem epitelizada, embora uma lesão grande, o curativo secundário bastante exudato. Então aqui eu tenho que entender, essa ferida, ela é muito exudativa. Se eu não retiro o curativo, se eu não vejo o curativo anterior, como é que eu vou saber se essa ferida está muito exudativa? Se saturou externamente, a ferida é copiosa. Eu tenho que usar curativos que vão absorver esse exudato. Essas bordas, de como é que ela está? É distinta, é bem encovadas, é fibróticas, ela está bem definida. Questão do odor, se o odor é fétido, é pútrido. Essa pele lesional, qual a coloração dela, qual a inflamação, se tem infecção, se ela é hidratada, se ela descama. Então, tem muito que a gente avaliar na ferida, sequência. Quanto às bordas, pessoal, a gente sempre, para ver o contorno das feridas, existe essa escala também, de Batten-Jensen, que fala que as bordas elas podem ser indistintos, difuso, nenhum claramente visível. Então, tem muitos autores que têm uma forma diferente. É fibrótica, é encovados, contornos claramente visíveis, contínuos ao leito da ferida. Sobre a dor, é preciso saber do paciente se ele sente dor. Não é muito comum na lesão por pressão. Ela é muito comum a gente questionar a questão da dor na úlcera venosa, nos membros inferiores, mas às vezes o paciente, geralmente pode ser um idoso, e ele pode referir dor, mesmo não sendo no local. Então essa dor ela precisa saber o início da dor, é mais à noite, é mais qual horário, dura quanto tempo, a localização dessa dor, a qualidade dessa dor e a intensidade. Então, as escalas aqui, a numérica e essa outra escala visual analógica, que a dor é suportável, a dor insuportável, e as carinhas que eu falei, o Baker, que é a escalinha da carinha, tá mais assim, tá mais triste, tá quase chorando, a dor é insuportável, né? Então, essas escalas é bom a gente sempre ter. Sobre essa escala PUSH, né, que é uma escala que você vai poder avaliar a lesão por pressão. Então, você vai poder aplicar, fazer algum estudo, algum trabalho e usar essa escalinha. Você vai poder evoluir o comprimento da ferida, tá vendo aqui, em centímetros quadrados. Vai ter a escala subtotal, você vai somar os pontos, quantidade de exudato, se não tem nenhum exudato você vai marcar 0, escasso, cada dia você vai pegar o subtotal, o tipo de tecido também, essa escala PUSH é bem interessante, e você vai fazer um gráficozinho da escala dessa cicatrização dessa ferida. Aí você vai medir a pressão, a lesão, em intervalos regulares de tempo e usar a escala PUSH. Então você vai registrar a data e os subtotais e os totais. Então, baseado naquela escala aqui, nessa aqui anterior, essa escala PUSH, você está vendo, você vai medir o comprimento e a largura. Tá maior que 0,3 até 1, de 0,3 até 0,6 centímetros, você vai marcar 2, de 0,7 a 1 centímetro, 3, e assim sucessivamente, você vai marcar esse númerozinho. Quantidade de exudato também, cada dia que você vai marcar, como é que tá. Tipo de tecido, tá inicialmente cicatrizado, então, quanto menor o score, a gente vai ver que significa que a lesão por pressão está cicatrizada. Então, aqui, ó, da lesão por pressão, certo? A úlcera por pressão. E aqui é o gráficozinho que você vai fazer para poder apresentar no seu estudo se você está conseguindo uma boa cicatrização ou não. Não é fazer todos os dias, fazer curativo, sem uma abordagem, sem uma documentação, sem um registro e sem poder comprovar a evolução do que o que você está fazendo está bom ou não. Então, essa escala PUSH, ela te dá essa capacidade. E aqui, graficamente representando os valores, esse diagramazinho, você pode botar o somatório, o total por dia, e você vai ver que está diminuindo, olha, já tem cicatrização, já não tem tecido necrosado, já não tem o exudato, o comprimento reduziu. Então, a escala PUSH, você vai ter aqui o seu diagramazinho todo fechadinho com o número. Isso é importante? É na escala, na lesão por pressão? Eu posso fazer isso com qualquer paciente que eu esteja tratando? Pode, você deve usar essa escala. Você pode baixar
essa escalinha e você fazer esse acompanhamento de uma lesão por pressão. Falando em odor, tem essa classificação de Iron, que as feridas saudáveis em geral, elas não apresentam odor. Porém, a ausência de odor não assegura a ausência de infecção. A gente fala que a ferida pode estar contaminada, criticamente colonizada, ela pode estar infectada. Então, às vezes, o que Iron fala é que uma ferida, pela ausência de odor, não quer dizer que ela não tem infecção. Se bem que quando o tecido tem necrose, a gente sabe que o odor da necrose ela é bem forte, pode ser fétido, pode ser pútrido, quando tem pus. Então, a distância mesmo, quando aquelas necroses caseosas, você já sente o odor. Onde tem necrose, tem tecido morto, não tem sangue, não tem oxigênio, tem infecção. Você tem que tratar as duas coisas. Então, em geral, uma ferida de odor fétido, ela está infectada. Nem sempre ela tem isso, dependendo do tipo de bactéria. O que vai caracterizar a infecção é a quantidade de colônias presentes ali. E aqui o indicador Teller de odor de ferida também, que você pode ter esses códigos, sem odor é 5, odor é detectado na remoção da cobertura, o odor é evidente na exposição da ferida. Cada numeração de acordo com o odor que você vai encontrar na lesão. E eu tinha falado para vocês sobre o pH, a fitinha para avaliar a lesão, olha, aqui é até uma lesão ulceravenosa, bem característica quando você olha, né? Mas ela pode ser utilizada em lesão por pressão em qualquer questão. E aqui vai sair a coloração, você vai lá no seu diagramazinho, deu 6, deu 7, está com 7 o pH, então significa que a ferida está no neutro, está caminhando, deu 5, então ela está indo, está um pH bom para a cicatrização. Falando aqui das ferramentas que a gente conhece, essas ferramentas elas são importantes, que são bastante utilizadas, ela vai facilitar, ela vai servir de suporte para os profissionais que querem avaliar. Então existe o time, né? E o triângulo de avaliação de feridas. Eu acho que até eu removi aqui, que a gente pode utilizar aquelas duas ferramentas, tanto a do time, que é o Old Bait Preparation, o T significa o tipo de tecido, certo? O I é a infecção, que você vai seguir essa sequência, moisture, que é a questão da umidade, e o edge, que é justamente a retração da borda. Então, esse time é o Old Bait Preparation. O que é que eu vou ver primeiro numa ferida? Primeiro é o tipo de tecido, depois a infecção, depois a umidade e, por fim, a epitelização, o edge, a retração dessas bordas. Como é que eu vejo isso? Às vezes você vê tudo ao mesmo tempo também. Às vezes você está tratando a infecção, mas já está tentando controlar o nível bacteriano, né? E existe também, mais recentemente, uma patente da Coloplast, é o triângulo de avaliação de feridas, a gente tem que falar, porque é uma patente dele. E esse triângulo também ele é importante, vocês podem baixar na internet para verificar como eles usam esse triângulozinho, o que é importante eu ver, o leito, as bordas, a pele lesional. Então, isso é importante também, como é que você vai avaliar. E lá eles citam para cada tópico, ele dá uma sequência, um segmento para você ficar direcionado, nortear nessa avaliação, para não se perder. Outra coisa importante que a gente tem que estar focado na ferida é o maior inimigo que a gente fala, essa bendita infecção, né? Dizer esse nome, mas é a infecção que está na ferida, quando ela toma conta, essa lesão mesmo, essa paciente. Você vê uma lesão de perna, mas olha o processo infeccioso. E o que é pior, as condições, eu sempre gosto de colocar essa foto, porque a gente vê as condições gerais de higiene, de limpeza, comida que é céu aberto, vocês podem observar um cigarro na mão. Então, todas essas condições, gente, como eu vou tratar essa lesão? Você vê que é um processo infeccioso sério aqui. Então, tudo tem que ser repensado. Essa carga bacteriana que a gente tem que acompanhar, está contaminado, está colonizado. A gente sabe que tudo isso vai alterar, né, sistemicamente, se está criticamente, e se a infecção é sistêmica, maior o risco dessa ferida progredir, de evoluir e de fechar a lesão.